Olá, este vídeo é para tirar uma dúvida de algumas pessoas que se manifestaram aí no meu e-mail uma queixa muito comum. E a queixa é o seguinte: muitas pessoas sentem medo no momento que estão meditando, muitas pessoas sentem medo no momento que estão ali observando a própria mente, observando os próprios pensamentos. Isso é algo relativamente comum, isso acontece com um número grande de pessoas. Então eu resolvi fazer aqui este vídeo e muito provavelmente, teremos outros vídeos, porque é um assunto muito vasto, é um assunto muito interessante e muito vasto. Então em um vídeo não dá para falar sobre esse tema. O nome do vídeo eu escolhi, eu achei bem apropriado: a autoobservação e as camadas da mente. Se a gente for falar sobre as camadas da mente, isso aí é estudo para uma vida, né? Se a gente for aqui falar de uma forma muito aprofundada sobre as camadas da mente, isso é estudo para uma vida inteira. Mas eu vou tentar aqui dar uma pincelada aí nesse tema, tá bom? Olha, o medo de meditar e o medo de observar propriamente, o medo de observar os próprios pensamentos, acontece por duas razões, principalmente por duas razões. A primeira razão é que você não conhece a sua mente. Você não sabe o que é a sua mente, você não sabe o que tem aí dentro de sua mente, você não sabe como a sua mente funciona, você não sabe se tem aspectos negativos aí dentro, você não conhece a sua mente. A sua mente é algo desconhecido para você. Você está aí na superfície da sua mente, muito na superfície. Você não conhece a sua mente. E o desconhecido, é natural que o desconhecido nos cause medo. É muito comum a gente sentir medo daquilo que é desconhecido. E como a sua mente é algo desconhecido para você, você sente medo dela. É estranho dizer isso, mas é a verdade. É a sua mente. É a sua mente. E você não conhece ela. E o pior, você sente até medo dela. Você até evita olhar para ela. Você até evita perceber o que existe dentro dela. Isso é muito comum. Para aquelas pessoas que já perceberam, para aquelas pessoas que já entenderam que não dá para fugir de si mesma, aquelas pessoas que já perceberam que não dá para fugir de si mesmo, e que querem encarar a aventura do autoconhecimento, eu acredito que esse vídeo vai ser muito útil. Bem, a primeira causa é essa: você não conhece a sua mente. A primeira causa do temor, de olhar para si mesmo, de meditar, o temor de observar propriamente, a primeira causa é essa: você não conhece a sua mente e o desconhecido, aquilo que é desconhecido, te causa medo. A segunda causa é que muito provavelmente existe aí no seu inconsciente conteúdos negativos, traumas, registros de memória que causa algum tipo de dor, em você, e que esse conteúdo faz com que você tenha medo de olhar para isso, de observar isso. Então, as duas principais causas, os dois principais motivos que as pessoas fogem da autoobservação, fogem do autoconhecimento, fogem da meditação e de observar propriamente, os dois principais motivos são esses: a ignorância a respeito de sua mente e, muito provavelmente, existem traumas, lembranças negativas, conflitos, aspectos negativos aí no seu inconsciente. E isso leva a pessoa a evitar a autoobservação, a meditação e etc. A gente precisa entender uma coisa: nós, o ser humano comum, o cidadão comum, ele não foi educado, ele não foi treinado para ser feliz. O cidadão comum, ele não foi educado, ele não foi treinado, ele não teve uma educação que proporcionasse a ele o autoconhecimento.
Você passa, você passa pela escola, pela faculdade, você passa por toda uma vida acadêmica. Se você não fizer psicologia, óbvio que na psicologia você vai estudar isso. Mas se você não fizer, caso você não tenha feito um curso de psicologia, por exemplo, você não sabe nada a respeito de sua mente. Na minha opinião, isso deveria ser ensinado aos alunos ainda lá na escolinha, lá no primário, ensino fundamental hoje, né, se eu não me engano. Nós não fomos treinados, educados para nos conhecer e para atingir um nível satisfatório de felicidade. Nós fomos educados, nós fomos treinados para servir a sociedade, para ser um operário da sociedade. Toda a educação do cidadão comum é para ser um operário da sociedade, servir a sociedade. Isso em países de primeiro mundo. No nosso caso, num país eco de terceiro mundo como o Brasil, é muito pior, porque nós somos treinados nem para servir a sociedade. É só olhar a nossa sociedade que a gente vê o caos. Então a gente não é nem treinado, educado para servir a sociedade, a gente é treinado para idolatrar político. No caso dos países de terceiro mundo como o nosso, ainda é muito pior do que nos países de primeiro mundo. Então você não foi educado para se conhecer, você não foi educado para atingir um alto nível de consciência, você não foi treinado para isso. Você foi treinado para ser uma peça dentro da sociedade. Então, quando você começa a se observar, é estranho. Porque todo o seu treinamento foi para o seu foco ser direcionado para fora, para realizar coisas, para fazer coisas, para trabalhar em coisas concretas. Esse foi o teu treinamento. Essa foi a tua educação. E quando você começa a mudar o foco, a olhar para dentro, você começa a observar a si mesmo, os seus pensamentos, suas ideias, a sua mente que está condicionada a olhar para fora, ela acha isso estranho. Então, quando você se senta para meditar, por exemplo, é um transtorno. Começa a doer a coluna, começa a doer a perna, começa a vir ansiedade, todo tipo de desconforto quando você começa a meditar. Mesmo quando você está se observando, sem estar em uma postura de meditação, vem uma ideia, vem um pensamentozinho lá no fundo dizendo assim: ora, pare com isso, que idiotice, que perda de tempo. O que você está fazendo aí? Vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai fazer isso. Esse foi o teu condicionamento. Então, quando uma pessoa chega para mim e diz assim: Isaac, eu quero me observar, eu quero aprender a meditar, eu quero me conhecer. Quando uma pessoa diz isso, ela está indo de encontro a todo o treinamento que ela teve na sociedade, ela está indo de encontro a toda a educação que ela teve. Porque literalmente o indivíduo comum, o cidadão comum, ele foi treinado, mais do que isso, ele foi adestrado a servir a uma sociedade. E no caso do Brasil, de países ecos como o nosso, adestrado a idolatrar político, a puxar saco de político, etc. Então, quando alguém começa a se conhecer, a se observar, essa pessoa está indo de encontro a todo o treinamento dela, a educação dela. E isso é um incômodo. Então não é fácil para aquelas pessoas que estão aí iniciando nesse trabalho. E eu vou fazer aqui alguns vídeos falando sobre isso para ajudar vocês que querem melhorar, crescer, superar suas limitações, se conhecer. Eu vou estar aqui fazendo alguns vídeos neste sentido. Ok? Já estamos chegando aos 10 minutos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.